Continuando a nossa aula sobre reações químicas, hoje nós vamos falar sobre dois tipos de reações: as reações de adição, combinação ou síntese e as reações de decomposição ou análise. Reações de síntese, adição ou combinação são aquelas em que uma única substância é obtida a partir de duas outras. Geralmente, esse tipo de reação é representada pela seguinte equação química: duas substâncias simples se combinam, resultando em uma substância composta. Por exemplo, nós temos aqui duas substâncias simples, o magnésio e o oxigênio, se combinando e produzindo uma substância composta chamada óxido de magnésio. Um outro exemplo também é a reação de síntese entre os gases HCl e NH3, que produz o cloreto de amônio. As soluções aquosas de HCl e o hidróxido de amônio liberam dois gases, o HCl e o NH3. Se colocarmos esses dois gases em contato, eles vão gerar uma névoa que é o cloreto de amônio. Os reagentes não precisam ser necessariamente substâncias simples. Entretanto, o produto será sempre uma substância composta mais complexa que aquelas que a originaram. A reação de decomposição ou de análise é o inverso da reação de síntese ou de combinação. Acontece quando, a partir de uma substância composta, outras são obtidas. Um exemplo é a reação que faz os airbags dos carros funcionarem e salvarem vidas. Dentro deles existe uma azida de sódio, o NaN3, e quando há uma batida, um dispositivo dos airbags é acionado e a temperatura faz com que a azida se decomponha no gás nitrogênio e no sódio metálico. Geralmente, as reações de análise ou de decomposição podem ser representadas pela seguinte equação química. Nós temos aqui uma substância complexa sendo decomposta em duas substâncias mais simples. Como o exemplo, a decomposição da água oxigenada. A luz pode causar a decomposição da água oxigenada, produzindo água e gás oxigênio. Porém, esse é um processo muito lento. Existe, porém, uma enzima chamada catalase, produzida por células vivas, que podem acelerar essa reação. Vamos ver? Olá pessoal, tudo bem? Nessa aulinha nós vamos fazer um experimento, tá? Sobre reações químicas e a gente vai ver aí a ação de uma enzima para facilitar, para acelerar essas reações, tá bom? Aqui a gente vai usar água oxigenada, tá? E vamos usar pedacinhos de cenoura, tá? Eu já cortei aqui eu tenho os pedacinhos da cenoura num recipiente transparente para a gente poder usar. A água oxigenada, ela é decomposta, tá? A fórmula dela é H2O2. Então, ela tem aí um tempo de decomposição, só que é um tempo muito lento para que isso aconteça, né? Só que a gente pode acelerar esse processo, tá? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Eu cortei aqui, então, pedacinhos de cenoura e eu vou colocar a água oxigenada aqui dentro e a gente vai ver o que acontece. Vamos observar para ver o que acontece, tá? Então, vamos lá.
vocês estão observando aqui que estão surgindo, estão formando muitas bolhas, né? Por quê? Porque essa água oxigenada, quando ela é decomposta em água e oxigênio, né? O oxigênio, como é um gás, ele vai ser liberado para a atmosfera e aqui ele vai formar bolhas, tá? Então, o que acontece? A cenoura e os vegetais, né, possuem uma enzima chamada catalase. E essa enzima catalase, ela vai acelerar o processo de decomposição da água oxigenada. Então, esse processo que eu falei para vocês que é lento naturalmente, quando você tem a presença dessa enzima catalase, ele vai ser acelerado. E aqui a gente tem, então, formação de bolhas, né, na presença dessa catalase, que é produzida por vegetais, né, pelas células vegetais, no caso aqui é a nossa cenoura, tá? Só que agora eu vou fazer um outro experimento. Eu vou pegar e vou colocar essa mesma água oxigenada em pedacinhos de cenoura também, só que cozidos, pra gente ver o que acontece. Nada, né? Não tá desprendendo nada de bolhas. Então, aqui, na verdade, não tem a presença da catalase mais. Por quê? Porque a cenoura está cozida. Quando a gente cozinha, a gente eleva muito a temperatura, a gente desnatura proteínas, né? E como a enzima é uma proteína, ela vai ser inativada, ela não vai mais funcionar, né? Então, por esse motivo aqui, ó, com a cenoura cozida, não tem a aceleração da decomposição da água oxigenada, né? Diferente aqui da primeira, né? Tá cheia ali de bolinhas, dá pra vocês verem, né? E aqui não, né? Bem diferente, né? Tá? Então essa foi a nossa aulinha prática para vocês entenderem a ação das enzimas, né? Elas estão presentes no nosso corpo e elas servem para acelerar o processo, as reações químicas que acontecem, para que sejam mais rápidas, né? Os processos aconteçam mais rapidamente, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, podem fazer em casa. Vocês podem utilizar outros vegetais também para vocês testarem, para ver se funciona. Pedacinhos de batata, pedacinhos de beterraba, pedacinhos de qualquer outro vegetal para vocês verem se funciona, tá bom? Outro exemplo é a decomposição da água através da eletricidade, chamada de eletrólise da água. Fazendo passar uma corrente elétrica pela água, podemos decompô-la. Nessa reação, uma substância composta, a água, resulta em duas substâncias simples, o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós podemos resumir tudo o que nós vimos até agora em 2 pontos. Primeiro, as reações de síntese, combinação ou de adição é quando 2 ou mais reagentes participam de uma reação originando um único produto mais complexo. E que as reações de decomposição ou análise são aquelas em que um reagente composto é dividido em 2 substâncias mais simples do que ele. Espero que você tenha entendido e vamos para a nossa última aulinha sobre os tipos de reações químicas. Até a próxima aula!